Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Segurança Descomplicada, o podcast que descomplica a segurança. Meu nome é Carlos Braga e eu sou engenheiro de segurança. Bom, nosso dia a dia lidamos com uma pergunta fundamental: o que separa um ambiente seguro de um cenário de risco? Bom, a resposta muitas vezes está na maneira como a gente enxerga, né, esse espaço, né, como que a gente identifica esse espaço, o que ele é e o que ele pode vir a ser. E essa ferramenta estratégica, né, tem um nome, né, análise de risco. E hoje eu tenho a honra de trazer uma pessoa que é especialista nessa área, também é engenheiro de segurança do trabalho. A gente vai aprofundar nesse tema. Ele aí é uma voz aí, né, nesse setor de segurança do trabalho, sabe tudo sobre a respeito. Como de praxe, eu não vou falar o nome dele, eu vou deixar que ele se apresente para vocês, mas antes disso, quero agradecer, né, a sua disponibilidade, se aceitar meu convite de participar. É uma honra mesmo para mim te receber aqui, né, tem boas referências, recebi boas referências de você. Olha, né? Então fica à vontade, pergunta aí para esse pessoal aí, se apresenta, fala quem é o senhor Leilson. eu também agradeço a oportunidade de estar aqui nesse dia. Já vim assim acompanhando o trabalho que você vem desenvolvendo e esse trabalho ele está ganhando cada dia mais corpo. Os profissionais que já estiveram aqui já contribuíram bastante com todo esse processo de evolução e disseminação, né, dessa questão de cultura de segurança. Eu agradeço realmente pelo contato que você fez e se as pessoas me indicaram, a minha responsabilidade ainda é maior. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leilson. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho da L Gomes, empresa de consultoria, já há 18 anos no mercado aqui de Macaé, atuando em vários segmentos. Vim de uma área inicialmente de construção civil, depois fui para a indústria, numa empresa de agronegócio, e foi uma experiência incrível. Aí sim, depois eu vim para a área de energia, que é o que? A parte de linha de transmissão e outras áreas, né, de atuação, junto com transmissão e construção. Depois vim para cá, para a região de Macaé, e vem trabalhar com essa parte de consultoria. Mas esse passo que a gente dá na vida é importante porque a gente vai conhecendo mais uma área, vai experimentando aqui, tendo conhecimento, e consultoria, a gente cada dia está num espaço diferente, fazendo uma atividade que agrega ao conhecimento, à experiência, e assim eu vim aqui hoje para compartilhar. Ah, bem, isso aí. Como a gente sempre é falado, né? Conhecimento não é para ficar guardado, Não. É para passar. É A isso gente aí. precisa passar. E esse é um tema de hoje nosso, é um tema bastante. A gente fala que é a espinha dorsal, né, da segurança do trabalho, né? Porque a análise de risco acho que é o que mais nos ajuda a trabalhar com o nosso foco de prevenção, né? Sim, eu vejo que a análise de risco ela entra como sendo assim o primeiro passo, aonde não somente o profissional de segurança do trabalho, mas todo e qualquer trabalhador, quando ele entende que o tempo todo da vida dele ele faz análises de risco, em todo o tempo. Em todo tempo. Se a pessoa vai, o exemplo que eu sempre dei em sala de aula, que era o quê? Se a pessoa vai fazer um ovo em casa, ele precisa saber qual é a temperatura do óleo, o óleo em que estado ele deve colocar para que ele não respingue e não cause queimadura. Aí existem pessoas que falam assim, mas Leilson, não seria interessante colocar um óculos de segurança, um avental? Então eu sei que isso é realmente relevante, mas quando a pessoa começa a entender, fazendo uma análise, por que o ovo estoura? Porque, na verdade, você tirou ele da geladeira e colocou, e aí ele tem essa vai botar reação. no quente, vai ter uma reação. Né? Então, são detalhes que fazem parte de uma análise de risco que a gente pode enquadrar em algum modelo desse que a gente vai falar mais adiante. Bom, dito isso, né, vamos para o conceito, né? O que é uma análise de risco? Eu vejo que a análise de risco é uma inspeção prévia que leva em consideração
tanto as questões ambientais, tanto os fatores de cada tipo de trabalho. É um estudo detalhado da atividade que vai ser executada. Essa atividade, ela tem uma coisa assim, as pessoas sabem fazer o trabalho, mas quando a gente fala assim, ó, você tem que pensar passo a passo da atividade, é justamente para entender a atividade que vai ser feita naquele momento, o risco que está compreendido, a probabilidade daquilo acontecer, a severidade e assim a gente graduar. Olha, esse aqui é um risco de atenção. E quais são as medidas de controle que a gente vai adotar para controlar esse risco? Então, quando a gente começa a entender essa dinâmica, entender que segurança não é algo que é para, como é que eu posso dizer, encher linguiça. Tem gente que fala assim, poxa, mais um papel da segurança. Não é mais um papel. Na verdade, a análise de risco, ela vai fazer com que o profissional, além de saber fazer o que ele sempre fez, ele tem uma competência a mais, que é a análise do risco daquela atividade que ele está desenvolvendo e os impactos que podem ocorrer dentro do momento que ele está trabalhando. Não é uma burocracia. Não né? é. Não é uma burocracia. Tira isso, pode quebrar isso aí da sua mente, do seu coração, porque não é uma burocracia, é uma questão cultural. Precisa-se entender, precisa-se tomar conhecimento a respeito de a importância dessa ferramenta para o gerenciamento de riscos. Que não seja mais um papel, que seja algo funcional. E igual você falou, né? Porque a PR, a gente conhece, quem conhece o trabalho, e é importante, né, que conheça mesmo, ele precisa, além de conhecer o trabalho, entender os riscos daquele trabalho. Ele sabe fazer, sabe executar. Eu sei pegar esse copo e jogar para um lado. Eu sei pegar esse celular aqui e botar ele aqui, que é o meu trabalho correto. Eu preciso fazer isso. Mas qual o risco que envolve esse trabalho? E você falou no ambiental, né? No ambiental a gente fala, o ambiente mesmo de trabalho, o que está no trabalho ali que pode oferecer risco, a condição ambiental mesmo, Sim. vento, chuva, sei lá, sol, o que for, meio ambiente também, material, né, pessoal. Então, tudo isso entra dentro da análise de risco, correto? Correto. Você quer ver uma coisa que me lembrou aqui? Foi aquele fato dos jogos que tivemos, né, lá nos Estados Unidos, em que os jogos eram paralisados em virtude de risco de descargas atmosféricas. A Copa deu um trovão para tudo. Antes disso acontecer, já tinha um alerta, assim como a gente tem nas unidades, né, de petróleo aqui nossa. Tem um alerta onde tem um risco de descarga atmosférica para o jogo. O que eu achei interessante? Eu falei, poxa, que legal, né? A cultura diferente, colocou como prioridade a segurança dos participantes e tudo mais. Mas logo depois do campeonato, já houve uma discussão. Olha, tem que acabar com essa restrição para a Copa do Mundo. Foi. Quer dizer, então a gente está falando de algo que a análise de risco foi feita, a gente está falando de algo que é um risco conhecido, e eu volto a dizer, risco conhecido não pode ser causa de acidente. Isso é um slogan. Né? A gente, quando entende isso, a gente percebe assim, poxa, as pessoas estão negligenciando, sendo imprudentes, tomando esse tipo de atitude e fazendo com que outras pessoas estejam expostas a um risco que todo mundo sabe que é real, é factível e pode sim acontecer. É o que você falou, né? Cultura. Porque, vamos supor nesse caso lá dos Estados Unidos, começa a tempestade. Não dá tempo para o pessoal sair. Quem vai conseguir sair? Quem está ali no campo, talvez. Mas quem está na arquibancada? Não dá. E os nossos repórteres, né, começaram a falar, pô, mas absurdo, né? Tá vendo lá que não tem nada, só deu um brilhinho. Mas as coisas são muito rápidas, né? Muito rápido. Muito rápido, vira rápido. E a gente, na área offshore, a gente vê isso muito fácil, né? Você está no mar, uma hora está tudo azul, de repente, blum, sim, vira tudo. Puf, então, acho que, na verdade, o nosso objetivo, o nosso propósito aqui é fazer com que quem está nos ouvindo, eles consigam entender que, realmente,
nós não estamos falando nada que seja algo para agradar o ego dos engenheiros de segurança. Não é isso. A ideia é fazer com que as pessoas, sim, cheguem a um nível, uma maturidade cultural a ponto de não ir contra procedimentos de segurança. Porque se a gente for análise de risco, vou falar um pouquinho antes da a PR ou qualquer outro tipo. Quando a gente fala de NR1, a gente fala de ordem de serviço. A ordem de serviço vem descrevendo, eu gostaria de chamar a atenção para isso, ela já vem descrevendo os riscos que a pessoa ou a função já está exposta. Já está exposta. Já está ali identificado. A pessoa, por vezes, assina e não lê. Uhum. Não lê. E aí, ali já está dizendo risco à saúde, risco à integridade física, risco ao meio ambiente, como ele pode colaborar para que aquilo não aconteça, e as medidas de prevenção. É o suficiente? Não estou dizendo que é o suficiente, porque cada atividade ela vai exigir um estudo individualizado. Para isso é que a gente fala o seguinte, olha, análise de risco, não faça sozinho. Faça com pessoas que estão trabalhando em conjunto. A pessoa que é da área participe, para justamente ter um olhar multidisciplinar. Tendo esse olhar multidisciplinar, as chances de nós sermos mais assertivos na análise é cada vez maior, porque o ser humano ele é tendencioso a falhar nas análises. Ele vai sempre para o mais simples e mais rápido. Isso aqui é rapidinho. E quantos acidentes você conhece, Carlos? Que foi no rapidinho. Segundos. Puf. Mal você piscou e aconteceu. E é sempre assim. Né? É sempre assim. Eu sempre falo isso, né? Porque às vezes a gente fica com muita segurança, né, de fato, pessoal, de que sabe fazer uma coisa. Né? Você tem aquela certeza. Não, sei fazer, estou acostumado. Faço isso há muito tempo. Isso aí, se eu fechar o olho, eu consigo fazer. Esse que é o problema. Né? Porque não é assim, porque as circunstâncias mudam. O tempo Tudo todo. muda o tempo todo. O risco está ali, o risco não sumiu. Né? Então a gente precisa entender, né, que uma análise de risco e essa análise contínua, né, também você está fazendo, o que está fazendo e como está fazendo, porque é muito comum, né? Você está fazendo uma coisa e do nada você viaja, né? Sei lá, Sim. Fiz isso, não lembro de ter feito isso. Lapso. Então você tem uns lapsos de vez em quando. Então a gente precisa forçar isso. Porque assim, segurança é vida, né? Sim, eu vejo que a análise de risco ela é metódica. Porém, quando a gente fala metódica, a gente pode tirar muito bem esse termo como sendo algo pejorativo. O método ele é mais assertivo do que o simples achismo. A pessoa, quando ela vai para o achismo, ela tem uma tendência muito grande, muito maior a cometer falhas. Agora, tipo assim, eu tô andando de carro, eu acho que vai dar. Não vai dar, vem a multa. Pois é. Eu acho que dá para... Não, acho que dá para... Não dá, você tem que ter certeza. Então, o método ele facilita as pessoas nesse processo. Quando a gente vai para análise preliminar, eu vou dizer assim, como se fosse um guarda-chuva, a gente tem o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Nós temos ali, dentro desse GRO, a NR1, que fala sobre ordem de serviço, que vai já mapear e apresentar logo no primeiro momento, através de uma integração. Isso já é uma coisa formalizada. Depois, quando a pessoa vai, né, dentro de um PGR, tem os riscos, e quando ele vai para fazer a análise do trabalho, do risco, aí já tem permissão de trabalho, tem quando aplicável, né, ou quando vai ter as coisas. Mas você falou um negócio interessante, né, do achismo. E por isso que é importante que seja uma equipe multidisciplinar. Porque tem muito de gente querer fazer uma coisa sozinho, né? Por exemplo, eu estou aqui e vou fazer uma PR ali para o trabalho do nosso amigo ali que controla o áudio. Aí eu vou fazer, então... Não, aí eu vou fazer vou fazer uma PR para ele aqui. Ele tem que fazer isso. Quer dizer, no meu achismo, eu não vou pegar o risco que ele tem de fato, que ele que conhece, né? A especificidade, né, que tem a cada profissão. De como executa. Por isso que é muito importante ser multidisciplinar. Né?
conjunto, conjunto. Né? Um trabalho conjunto. E aí a gente tem umas etapas, né, essenciais para fazer essa PR. Quais seriam essas etapas? A gente tem a etapa de identificação, aonde a gente vai em todos os setores da empresa, identifica quais são as atividades, identifica os grupos de trabalho que vão estar envolvidos nele, levanta todos os riscos minuciosamente. Eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa, quando ela desenvolve essa competência de fazer esse trabalho, ela capacita, por não fazer sozinha, ela capacita outras pessoas a fazer essa mesma análise. Isso se torna um hábito dentro da organização. E aí você consegue ver que o trabalho do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, que são pessoas especializadas em análise de risco, começa a diminuir porque o grupo de pessoas envolvidas naquele processo se torna maior. Então, é um setor de caldeiraria e usinagem. Então chama lá o caldeireiro, o operador de torno e assim vai. Todo mundo de usinagem. Pessoal, o que a gente tem de risco aqui? O que você reconhece? Para você fazer a sua atividade, qual é o passo? O que você faz? É através de perguntas que vêm boas respostas. Não é através de eu acho isso, eu sei. Não. Pergunte quantos riscos de acidente foram identificados não pela equipe de SMS. Foi simplesmente pelo operador. Eu já vivi isso, Carlos. O operador dá tanta resposta preciosa que as pessoas às vezes falam assim, pô, mas por que ele não é formado em engenharia, mas ele está ali no dia a dia? Ele vive aquilo toda hora. E ele, às vezes, com uma sugestão, ele fala assim, vocês já pensaram em fazer assim? Eu vivi isso. Cheio de engenheiro na sala, diretoria, tudo. Coisa complicada. Investigação, né? Aí quando vai... E você, o que você acha? Aí ele fala assim, olha, que bom que vocês perguntaram. Porque se a gente virar essa peça aqui para o outro lado, não vai mais machucar ninguém. E o cara montando um sistema lá todo... Meu Deus, a gente complica às vezes. Às vezes complica mesmo. É muita coisa. Então, essas etapas, basicamente, a gente... Você falou aí do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, Sim. às vezes, que o cara ali, às vezes, ele sabe mais do que o engenheiro de segurança. Eu concordo plenamente com isso, né? Sim. Porque o cara que está executando a atividade. O papel do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, é mais a parte técnica mesmo, né? De classificar o risco, daquela probabilidade, severidade, de a parte mesmo técnica de gerenciar isso, de fazer de uma maneira dentro do método correto. Mas quem conhece mesmo... E eu, assim, vou aproveitar, Carlos, para falar um pouquinho sobre essa questão de severidade, probabilidade, né? E a classificação. Porque para quem, de repente, está ouvindo hoje esse bate-papo nosso aqui, ele pode muito bem já começar a entender um pouco mais de como é que se avalia. Quando tem um risco, por exemplo, de queimadura, a gente foi lá e tem uma atividade de soldagem, aonde a pessoa vai começar a derreter eletrodo. Eu estou falando bem assim, sim, bem simples para a pessoa conseguir entender. Só um parênteses aí, né? Porque é o foco do podcast, descomplicar. Descomplicar. E aí, o que acontece? Quando a pessoa vai ali fazer uma atividade dessa quente, que é um processo de soldagem de peças metálicas, ele simplesmente tem um risco inerente à atividade, que é a queimadura. A gente sabe que, em virtude do volume de atividades de soldagem que é realizada em uma área de solda, a probabilidade de uma queimadura acontecer, ela é imensa. Ela é muito grande. E quando a gente fala assim, poxa, mas, Leilson, você está falando de queimadura, mas é uma queimadura onde? É queimadura na mão? Pode ser na mão, pode ser na perna, pode ser na barriga, tronco, pode ser no rosto, pode ser nos olhos. Então, a gente já começa a ver o seguinte, a probabilidade ela é grande em virtude do volume de trabalho que é realizado. E aí a gente começa a classificar. É pequeno, médio, grande, ou 1, 2, 3, 4? Qual é a
A pressão desse volume, qual é a participação desse volume nessa probabilidade. Então a gente identifica. Eu pergunto, né, ô fulano, em virtude do volume de trabalho que você faz, como é que você classificaria? Pô, Leilson, o risco é grande. Se não fosse grande, é importante entender, se não fosse grande, um soldador não teria que usar perneira, avental de raspa, manga de raspa, luva de raspa de cano longo. Ele não teria que usar a balaclava, não teria que usar máscara de solda e óculos de segurança e ainda o respirador. Ficou claro? A probabilidade ela existe dessa forma. É isso que vai determinar o peso e a importância daquilo. Agora, e a severidade? A severidade a gente vai avaliar em seguinte, olha só, pode ser uma queimadura pequena, né? Uma coisinha pequena. Primeiro grau. Pode ser uma coisa pequena. Mas se pegar no olho, aí é ruim. É muito severo. Então, é daí que a gente determina as medidas, classifica esse risco como realmente relevante e a gente consegue falar sobre o risco específico, da prioridade de atendimento. Né? E aí a gente vem em outra etapa, que é o quê? E a área externa das pessoas? A gente está falando do profissional exposto, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa área externa, né? De quem está ali no entorno. Quem está no entorno. Quando a gente fala assim, que tem que botar tapumes, é para justamente não atingir o desapercebido que está transitando no local. Proteção para os outros. Então a gente começa a entender que a análise de risco ela não centraliza somente naquilo que faz, mas ela olha também o entorno. Para proteger contra incêndio fora também, vai proteger umas coisas. Exato. Então a PR ela vai fazer uma análise mesmo de tudo que está ali. Cautelosa. Dedicada. E aí a gente tem assim, vários tipos de análise de risco, né? Porque, como você falou, a PR é uma delas, né? E tem outros tipos de APR. Outro tipo de análise de risco. Eu, particularmente, gosto muito da APR. Eu acho muito mais simples, objetiva e entendível. Né? Mas qual outros que você conhece aí de APR? Análise de risco, a gente pode falar sobre RASOP. Né? A RASOP, na sua essência, é análise de risco de processo, onde a gente verifica que é muito utilizada na indústria petroquímica, é onde a gente consegue ter uma complexidade nos parques industriais muito grande, que aí eu falo o seguinte, cada unidade de processamento, ele vai ter equipamentos como tubulação pressurizada, vai ter fornos, alto-fornos, a gente tem válvulas, nós temos vários equipamentos que interagem naquele ambiente, e cada um com potencial muito grande de se tornar uma catástrofe. O que hoje eu fiquei muito feliz também por ter recebido esse convite é poder falar um pouco mais a respeito disso, porque precisa se discutir esse assunto, precisa se trazer à mesa de debate a importância dessa análise de risco de processo, aonde a gente está falando o seguinte, olha, nós colocamos pessoas numa unidade marítima que processa, que tem equipamentos de alto risco. E tem gente que está a bordo e não entende aquilo. Como funciona uma caldeira? Se as pessoas soubessem, né, cara? É uma bombinha. Uma bombinha? Olha só, eu já operei caldeira. E quando eu descobri o risco contido ali, eu falei, gente, não é qualquer um que pode. Existem algumas coisas que acontecem, por exemplo, quando a gente fala de RASOP, o RASOP ele vai analisar a estrutura, a pressão, a temperatura, e para isso a gente precisa de quê? A gente precisa de manômetros funcionais. Certificados. E às vezes a gente vai fazer uma auditoria e encontra
manômetro vencido, não funcionando, quebrado. Aí tu fala assim, mas a gente está com um risco presente. Se tiver uma tubulação toda enferrujada, uma válvula danificada, sem certificação, vamos dar uma dimensão de problema para nossa audiência? Derruba um prédio, uma caldeira derruba um prédio de 10, 12 e ainda se alastra para 2, 3 ao lado, dependendo da dimensão e a capacidade da caldeira. Então, para as pessoas entenderem a importância de fazer um RASOP de todas as instalações industriais, a importância de levar a sério um assunto que coloca em risco tanta operação, porque eu também não quero falar assim, pela segurança. Eu estou falando do equipamento, da unidade. Eu estou falando de vidas são irreparáveis. Isso aí não tem o que discutir. Mas eu estou falando o seguinte, olha só. Uma unidade de processamento ela é um investimento altíssimo. E quando se fala que por um equipamento como esse pode colocar tudo abaixo, pode afundar uma unidade. E assim, quando a gente fala de segurança operacional, a gente está falando disso, né? De operação, de equipamentos. A gente não está falando de pessoas. Claro que o efeito desse vai atingir pessoas. É cascata. Não tem como correr. Mas o foco é no equipamento para que ele não colapse, né? Sim. E gere essas catástrofes. Então, legal, isso aí. Isso eu também sempre discuto isso muito. No trabalho a gente tem muito isso, né? Muita discussão. Da análise de risco ocupacional, da análise de risco operacional. São duas coisas diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente diferente. O olhar e outra coisa, quando a gente vai fazer um RASOP, a gente chama assim o técnico mecânico, o engenheiro mecânico, o engenheiro de automação, o engenheiro químico, técnico em química. Que ele vai olhando São vários processos. Porque realmente o técnico em química, vou só exemplificar assim, quando a gente está falando de uma unidade de processamento, ele sabe o quanto daquele produto está transportando, qual é a vazão, ele sabe se esse produto atinge a parede da tubulação. Se está básico, se está ácido, se vai corroer a tubulação, o arrasto. Sim. Né, o que vai acontecer. Se está acumulando, se está. Né, como é que está isso dentro da tubulação? Então, são vários fatores. O engenheiro mecânico ele vai ver a solda, o raio-x das soldas, ele vai ver a pressão admissível. Ele vai conseguir, quer dizer, cada um, né, na sua especialidade, contribuir para que aquele processo ele continue eficiente, ele continue seguro e seja o que a empresa, as unidades, né, de processamento precisam existir. Segurança. Segurança nas operações. Então o RASOP ele tem essa finalidade. Eu espero ter explanado de uma forma clara. Sim, a gente tem a ferramenta, a gente tem de análise tem bastante, né? Tem, sei lá, RASOP, RASID, FEMEA. Sim. Tem IC. O FEMEA, por exemplo, eu acho interessante que ele é muito utilizado, por exemplo, nas empresas automobilísticas. Esses dias eu fiz um trabalho numa empresa de aviação. E aí é outro nível, né? Não, mas é interessante, sabe o que é? É que o trabalho na aviação e também no automobilismo, eles são muito sérios. São todos os materiais rastreáveis. Ele verifica validade de um parafuso, o tempo de vida útil de um parafuso. Ele verifica, vamos falar da aviação, o quanto tempo que uma pá pode voar. Quanto tempo, quantas horas? Então, esse controle faz parte do estudo FEMEA. Tanto peças quanto componentes. É um estudo aprofundado a nível de estrutura. Quando a gente fala de automobilismo, a gente está falando da questão de, por exemplo, o desgaste de uma peça, por exemplo, a pastilha de freio. Faz todo sentido, né, Carlos? Tudo isso. A gente está falando de algo que é preventivo. Isso vai além daquela prevenção.
é uma atitude proativa, preditiva, para que não aconteça nenhuma fatalidade. A gente está falando de acidente, milhares de carros circulando, e se um apresenta o mesmo problema, o que eles fazem? Recall. Recall na hora. Recall. É interessante isso. Então, isso é a base do FEMEA. Então, se as pessoas se puderem separar, RASOP vai analisar risco de processo de unidades de processamento de indústrias. O FEMEA ele é mais aplicável para essas questões de empresas de automobilísticas, da aviação. Quando fala de aviação, quando vou voar, eu nunca acredito totalmente naquilo. Eu não acredito, mas eu tenho conhecimento da área, eu sei da competência dos profissionais, a seriedade, e é interessante que funciona assim, ó. Existe a análise de risco, existe o trabalho de inspeção, e acima da inspeção tem a auditoria da inspeção. Então, o voo é seguro, o voo é garantido através desse processo, mas para isso teve que ter análise de risco. Sem ela não vai. Ninguém voa, né? Eu não voaria. Complicado. E dizem que é um dos transportes mais seguros. Né? Sim, mas por quê? Justamente por causa desse procedimento. Ninguém brinca com isso. Porque também, vamos pensar assim, o dono de uma empresa de aviação, ele não quer perder avião. Além de ser muito caro, e quando tem um acidente, são muitas pessoas, né? Então o prejuízo ali, né? O impacto é muito grande. Né? É muito grande. Muito grande. Fora a imagem da empresa, reputação. Vai tudo por vai tudo por água abaixo. Não é mais barato, então, a gente pegar e falar assim, voou 3.000 horas, vamos trocar os equipamentos. Pô, mas ainda dá para voar, mas eu não tenho certeza. Não tenho certeza, eu não faço. Não, 3.000 horas. 3.000 horas. Então, tá tudo bonzinho aqui, tá perfeito. Não, perfeito. 3.000 horas. Acabou. E isso é o fabricante que determina e pronto. Assim como aquela marca do pneu, né? Acabou. Tem que cumprir. Tem jeito. Bom, e aí a gente fala também de análise de risco qualitativa, quantitativa. Qual que é a diferença, né? Como a gente opta por uma ou por outra? Qual o foco? Eu, por exemplo, só trabalhei com qualitativo, nunca trabalhei com quantitativo. Nunca fiz uma. Também não. Só em alguns casos que consegue se mensurar o valor em dólar, quanto seria o prejuízo. Aí quantifica. Mas normalmente é qualitativo. O qualitativo ele tem por finalidade identificar a sensação daquele que é o operador, aquele que está ali de frente para a atividade, o que ele percebe. E é uma coisa interessante que isso vai sendo apurado, né? A pessoa vai fazendo análise de risco, ela vai apurando. Poxa, não, mas isso pode acontecer sim. E outra coisa, o fator do outro falar assim, não, eu acho mais, não, eu acho menos. Mas nós utilizamos EPI, então já fica no meio termo. Então, quando há esse desenvolvimento dessa análise qualitativa, né, que vai falar o seguinte, olha, a temperatura nesse ambiente aqui, ela é desconfortável. Mas ela fica na esfera do conforto ou esfera da insalubridade? Que são coisas diferentes, né? Porque, olha só, eu tenho um ambiente que ele é aquecido, mas até que temperatura? Se ele for até os 24, 26 graus, ele ainda está trabalhando em conforto. Então, a gente está falando de qualitativo, mas a gente tem parâmetros para entendimento disso. E quando ultrapassa esse limite, vai para 30, 35, 40 graus, já se torna ocupacional e já se torna algo insalubre. Já ultrapassou os limites. Já passou o limite. Então, o qualitativo ele tem a finalidade de ter uma visão sensorial de cada um. A gente pode dar outro exemplo também, o ruído. O ruído ele pode ser um ruído incômodo. Isso aqui incomoda o dia todo, esse ruído. Ainda que baixa a frequência, ele é incômodo.
Mas quando chega um outro, vamos falar de um martelete, que a gente vai logo no extremo, né? O martelete é insuportável. Então, quando a gente fala de qualitativo, a gente não tem preocupação de falar valores, mas uma situação sensorial, onde as pessoas percebem o pequeno, o baixo, médio ou alto. Uhum. E no ruído, como você citou aí, é a mesma coisa, né? Conforto ocupacional. Porque no conforto acho que é 65 decibéis. Né? Isso. E no ocupacional 80. Passou disso. Então, assim, essa qualificação mesmo que você faz, baseado no conhecimento mesmo, né? Que a gente tem. Bom, a PR, hoje, ela é feita para a gente cumprir uma legislação, né? E claro, para prevenir acidentes. Com a PR bem feita, a gente consegue... Eu não tenho dúvida. Prevenir, né? Com certeza. Isso, a gente vai ter os controles ali, se a gente seguir na risca, a gente vai seguir a vida muito bem. Mas tem outros benefícios para a empresa, né? Uma PR bem feita? Sim, olha, hoje eu gosto de exemplificar da seguinte forma. O que é um trabalho de segurança bem feito, né? Quando a gente pensa assim, ser profissional de segurança do trabalho, a nossa visão ela tem que ser um pouco maior da importância que há nesse trabalho. Esses dias eu estive com uma profissional de segurança que ela falava que estava frustrada por estar trabalhando em segurança do trabalho, porque ela teve uma situação catastrófica. E aí ela falou, poxa, eu perdi todo o prazer, não sei mais o que eu estou fazendo, quero mudar de área. Aí eu falei para ela o seguinte, olhe por outros prismas, porque a segurança do trabalho ela é essencial para a existência do trabalho. Sem ela não dá. E aí, quando a gente consegue perceber que uma análise de risco bem feita gera para o profissional um conforto, uma certeza de que aquele procedimento foi analisado, foi estudado e a possibilidade dele se lesionar ou adoecer é reduzida. Dentro da análise hoje de riscos psicossociais, hoje a gente consegue perceber que as pessoas querem estar num ambiente seguro. Eu quero sentir aquela sensação de segurança no meu ambiente de trabalho. Porque se isso estiver fugindo dessa base, a pessoa se trabalha o tempo todo inseguro, ela começa a sentir insatisfação com o local que ela está trabalhando. E isso, para a imagem da empresa, né, é ruim, porque as pessoas não sentem mais desejo de estar naquele lugar. As pessoas querem realmente mudar para lugares que dão maior segurança, onde ela se sente confortável com o entendimento dos riscos. Então eu digo que há impacto na imagem, existe o ambiente, ele se torna inseguro, com pessoas inseguras. Imagine uma pessoa fazer uma atividade insegura em fazer. A probabilidade dela errar. Muito maior, muito maior. O medo, né, dela de executar uma coisa sem a segurança é uma coisa terrível. Né? A pessoa, por vezes, por não ter tido uma análise de risco, pega essa peça aí. Mas pega essa peça... Como? Qual o tamanho dela? Onde é que pega? Usa luva? Não usa? Usa talha? Usa girafinha? O cara fica totalmente perdido, né? Olha a quantidade de interrogações que a gente acaba gerando numa pessoa que de repente veio de um ambiente totalmente diferente e pega ali aquele material, mas como é que pega? Ou liga aquela máquina ali. Como liga? Então, a gente está falando de uma coisa que gera o impacto na imagem da empresa, o ambiente inseguro, né, o descontentamento do profissional, gera prejuízo em retrabalho. Eu afirmo e reafirmo, gera prejuízo. E alto. Perda de tempo. Alto. Qual empresa, Carlos, que resiste a tanto problema, a tanto prejuízo? Não aguenta não. Não aguenta não. Agora você falou um negócio interessante, né? Assim, a gente é meio suspeito de falar, mas você consegue imaginar uma empresa funcionar sem segurança do trabalho, em vista do mundo
que cerca. Você consegue vislumbrar isso? Eu já vi. E para quem tem um pouco de conhecimento, a pessoa chega e já toma susto, né? Agora, o que faz isso acontecer em algum momento, em algum lugar, em alguma empresa, é aquela realidade da falta de conhecimento dos profissionais que estão executando a tarefa. Porque tem muita gente que aprendeu a profissão no dia a dia. A pessoa faz, mas nunca passou por escola. Capacitada, né? Ele nunca passou por escola. Ele teve uma pessoa que o treinou, que também não passou por escola. Que não entende do que são as NRs, que é a legislação. Quando a gente fala CNR, é norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Não. É norma regulamentadora do trabalho. Não é do Ministério. É do trabalho. Ele regula o trabalho. Então, com isso começa a ter entendimento, a pessoa vai falar assim, eu não tenho como trabalhar diferente disso. Um impacto que eu vou te dizer assim, bem básico, que as pessoas vivem, aprendem, a gente fala, eu vou falar isso sempre, é a questão de alimentação. Se a empresa fornece alimento, e se o alimento não vem de boa qualidade, não tem inspeção, não tem segurança, gera o quê? Não, vai dar, né? O cara vai ficar doente, né? Doente. E pode paralisar a empresa. É. Então, a gente fala de análise de risco, ela é muito ampla. Não, porque ela, inclusive, ela pega essas questões, né? De quando você vai montar uma empresa que você precisa. Higiene, limpeza. Tudo. Né? Tudo. Sinalização, ventilação. Pega tudo. Pô, mas é isso tudo? Assim, eu custo acreditar porque é muita coisa assim que a empresa precisa e se não tem a segurança do trabalho, é falência na hora, porque um acidente ali Sim. já era. Um acidente fatal, acabou a empresa. Mas você sabe que a nossa cultura, ela não é de analisar como eventos catastróficos. Eles são falados assim, isso nunca aconteceu aqui. E não vai acontecer. Ver segurança como despesa, né? Não ver segurança como investimento. Mas dá para mudar. Eu acredito. Eu acredito muito nisso, né? Tanto é que eu estou na área. Isso, dá para mudar. Não. É uma questão da gente estar ampliando esse debate, falar mais. Eu acho que hoje, eu vou falar algo que realmente me incomoda. É quando fala assim, nós temos que sensibilizar os empresários a investir em segurança. Não entendo dessa forma. Eu entendo que o empresário ele tem que já entender o risco do negócio. E dentro dele tem a segurança. Porque se você olhar a segurança, e com foco mesmo na análise de risco, ela vai te abrir um campo de prevenção. Entendimento. De você evitar despesas, né? Evitar gastos. Você ter um processo mais enxuto dentro dessa análise de risco e você consegue, cara, isso aqui eu vou ter que fazer assim, acabou, não vou ter problema. E outra coisa, o custo é proporcional ao tamanho. Sim. Não quer ter custo? Diminui. O efetivo, o tamanho da empresa. Eu te falo, não sabe brincar, não vem pro play. Não vem pro play, pô. Não tem como, cara. Não tem jeito. É complicado isso. É. Bom, então a PR ela precisa ser, né, basicamente elaborada por uma equipe multidisciplinar, isso não tem jeito. Quem nessa equipe não pode faltar de jeito nenhum? Tem uma equipe multidisciplinar, mas tem alguma função que não pode faltar de jeito nenhum? O operador. O operador tem que estar presente. Isso não dá para descartar de jeito nenhum. Carlos, eu vou te falar uma coisa, que isso pode fazer diferença para as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Não é somente estar com as pessoas presentes. A gente precisa desenvolver pessoas participativas. Pessoas com vontade de fazer. Você sabe por quê? Porque quando a gente está ali elaborando, tem gente que já vem com o pensamento que é perda de tempo. Isso é verdade. Então, quando está ali no momento da reunião, de elaboração das análises de risco, precisam ter pessoas com vontade de colaborar com a implementação
da análise na empresa. E de ter os controles bonitinhos. Sim. Porque é a pessoa que está ali que vai sofrer consequências se não der certo, se não fizer direito. O né? que às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não sei para que é isso, que vocês estão aqui tomando um tempo e a gente já estava fazendo, já tinha terminado. Não é essa a questão. A questão é que se padroniza uma execução de tarefa, uma análise, e essa análise serve de parâmetro para a realização continuada daquela atividade. Sim. Um acerto aqui, outro ali, né? Dependendo da atividade, não vai estar basicamente pronta. Isso, né? Mas é aperfeiçoamento. É. E outra, volto a dizer, dedicação, vontade de fazer, é isso que falta. Compromisso com a vida. Compromisso. Não é nem com a ferramenta, mas a vida, porque o cara que está exposto. Porque se tiver, e dependendo da atividade que o cara exerce, né? Que ele está exposto, pode ser fatal, pô. O cara vai perder a vida. Ou ficar paraplégico, ou ficar amputado, né? Que é pior, assim, ser... Então, gente, a gente tem N exemplos, né? Eu tenho. Tenho. Se a gente for falar um pouquinho mais, tem ainda a parte da saúde. Uhum. É interessante, isso fica até como um alerta para as pessoas que estão nos ouvindo também, é o seguinte. O profissional da saúde, ele vive num ambiente onde ele faz vários plantões. Existe uma questão psicossocial muito forte. E é 24 horas. 24 horas. Aí quando a pessoa sai do plantão, ele dorme pouco, retorna para outro plantão para cobrir de outra pessoa, para aumentar a renda. E quando ele tem os procedimentos dentro do hospital, porque a área de segurança do trabalho ela não se restringe somente à área industrial do petróleo, a caldeiraria e solda. Não, a gente olha para todos os lados. E administrativo. E aí, quando eu falo dessa parte hospitalar, a gente às vezes se depara com profissionais que estão sem luva, estão sem máscara, estão sem óculos. Ah, porque não tem. Ou você já chegou fazendo por causa da emergência e esqueceu de você mesmo. Você quer ver outro detalhe? Que eu questionava muito meus alunos de enfermagem do trabalho. Como é que está o seu cartão de vacina? Nem sabe onde está o cartão. E é engraçado isso, né? Porque... Como, Carlos? Fala para mim. Não sabe nem se tem, né? É tipo assim, poxa, cara, eu vou ter que olhar porque eu não lembro como é que está o meu cartão de vacina. Então são esses detalhes que quando a gente fala de análise de risco, ele é muito ampla. Tem trabalho para todo mundo. É uma questão de querer, é vontade. É vontade. Verdade. Não tem jeito. E quais são assim, os erros mais comuns que os profissionais mais cometem na hora de realizar uma PR? Eu vejo que é uma parte do detalhamento, é conseguir enxergar passo a passo e a inter-relação entre as fases de trabalho. Existem pessoas que têm um risco conjugado, mas como ele considera aquele menor, ele acaba não escrevendo. Fica como aquela situação assim, isso aqui é subentendido. E nem sempre. Porque os fatores podem mudar. A gente pode falar, né, de temperatura, pressão, o ambiente, se ele é um ambiente ácido, alcalino ou corrosivo. Não, muda muita coisa. Você quer ver uma coisa? Muita coisa? Uma ocasião, eu fiz um serviço numa empresa de indústria de cloro. Vendia cloro. Nossa, eu trabalhei com uma empresa que manipulava cloro. Fácil não. Eu não sabia que o cloro ele era tão forte que ele derrete vasilhas de plástico. Ele é muito corrosivo. Plástico. Por que eu estou falando isso? A dona da empresa ela me deu uma quantidade de cloro puro. Leilson, olha só, tem que chegar, tem que diluir isso não sei quantas vezes, né? E tal. Aí eu falei, tá, tudo bem. Só que eu botei na mala do carro. Forte, né? Não, nem abre. Botei na mala, para chegar em casa e apresentar. Aí cheguei em casa, fui fazer outra coisa e deixei na mala do carro. Teve um dia que eu entrei no carro, aquele gás, aí eu senti o cloro. Aí fui lá ver, ele tinha vazado e começou a enferrujar toda a estrutura do meu carro.
Então, a gente, na verdade, quando fala sobre análise de risco, eu acho que uma das coisas que são necessárias é a pessoa reconhecer com o que eu trabalho. O risco que ele traz. O risco que ele traz. Eu conheço a FISPIC, eu sei dos efeitos. Então, Carlos, esse assunto é papo para muito tempo. Muito tempo, né? Muito tempo. Agora, você falou desse erro mais comum, né, do passo a passo da atividade. Isso é realmente destrinchar o que você vai fazer etapa por etapa. É complicado mesmo. Sim. Complicado mesmo. Mas é exercício. Mas é exercício. É persistência. É perseverar em fazer o melhor, porque aí o esforço diminui. Uhum. E hoje eu estava até olhando, né? A gente tem a inteligência artificial que nos ajuda muito. Hoje está uma coisa de louco, né? Não ajuda mesmo, muito mesmo. Ajuda muito. Eu penso até que algumas pessoas ainda veem com maus olhos a questão da chegada da inteligência artificial, mas eu posso dizer uma coisa, é inevitável. E assim, o medo é tomar o nosso lugar, né? Mas acho que não tem como. Não, né? o que eu penso é o seguinte, a gente precisa dominar a ferramenta. Esses dias eu ministrei uma palestra na escola Castelo e lá uma pessoa me fez lembrar o tempo que eu já vivi. Ele falou assim, você que passou por várias fases, né? Você viu a internet chegar. Aí eu olhei para ele e falei assim, você me derrubou, hein? Porque é verdade, eu sou do tempo em que a internet, a gente trabalhava ainda com máquina de escrever. Eu fiz datilografia. Fiz datilografia. E quando você é dessa época, a gente nasce, né? Então, dessa época, e aí chega a internet, a gente só podia usar a internet à noite. Por causa do telefone, no telefone ainda. É isso aí. De escada. Aí quando vem a gente, aquele barulheira toda, era uma alegria você poder navegar ali um pouquinho, aquela coisa muito inicial. E as pessoas também falavam sobre essa questão de, olha, vão tomar o lugar de muita gente. A gente não se adaptou. Tomou nada. A gente não cresceu junto com ela. Então a inteligência artificial, ela é uma ferramenta que ela auxilia. Mas para quem sabe o que está fazendo. Senão não adianta. Não adianta. Você vai fazer prompt errado, a pergunta errada. E não vai sair o que você quer. Vai sair qualquer coisa, menos do que você precisa. E errado ainda que se você acreditar, você ainda faz uma besteira. Né? Besteira. Até para ter análise de risco. É isso aí. Né? Até para ter análise de risco. Saber fazer, entender o que faz. Bom, mas é isso, meu amigo. Cara, muito bom esse papo. Esse é um papo que a gente dura horas, né? É verdade. Dura horas. É prazeroso falar sobre isso. Eu adoro, assim, falar de análise de risco, falar de segurança do trabalho para mim é bom demais. Bom, obrigado de novo, né, por essa participação. Eu que agradeço. Foi muito bom mesmo, assim, agregou bastante coisa, bastante conhecimento. Fala com esse pessoal aí, dá aí um recadinho aí, um conselho, quem está entrando na área aí de segurança agora. Eu posso, assim, em virtude do tempo de caminhada, que são hoje 28 anos dentro da área de segurança, desde técnico de segurança, engenheiro de segurança, trabalhando em várias áreas, vários setores. O nosso foco sempre vai ser as pessoas e sempre vai ser o relacionamento. Isso nunca deve sair da prateleira de cima. Nós, como profissionais de segurança, precisamos focar que tudo que nós fizermos será em benefício, em prol da segurança, para atender a necessidade das pessoas. Então, nós somos profissionais multidisciplinares. E põe multidisciplinar nisso. Nós somos psicólogos, nós somos pessoas que atuam na prevenção, nós somos várias coisas, né? E eu quero, assim, entusiasmá-los a fazer sempre o melhor com amor. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Faça com entusiasmo e amor. Segurança é maravilhoso e nunca vai acabar. Isso aí. Bem, pessoal, obrigado aí quem nos assistiu. Vamos lá compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Se tiver alguma pergunta, coloca aí no chat aí que a gente tenta responder, passa por aí. Se precisar fazer um novo podcast, a gente volta a fazer para falar sobre o assunto, né? Porque a gente está aí para isso.
Nosso intuito é descomplicar a segurança mesmo. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.